Você que estava acompanhando Mais Saúde, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Na edição de hoje você vai ver que a assessora de Marquinhos das Bananas, que o denuncia por assédio sexual, é exonerada. O pedido foi feito pelo vereador na semana passada e aceito nesta terça-feira pelo presidente da Câmara. E mais escândalos. Líder comunitário de Lanhosos acusa vereador Lázaro Borges de estelionato e diz que vai denunciar caso também à Câmara. Depois de encontrar carro usado em sequestro de padre em Major Porto, polícia busca vestígios para tentar localizar criminosos. Mais reclamações sobre as péssimas condições de estradas rurais no município de Patos de Minas. Agora vem de quem trafega pela via que dá acesso a Arraial dos Afonsos. Prefeitura de Vazante interrompe vacinação contra a Covid-19 por falta de doses. Mas o estado tem milhares de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Com distribuição diferente de doses, cada cidade tem ritmo de vacinação. Em Patos de Minas, quem tem 32 anos recebeu a vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira. Exemplo. Diretora de escola de Patos de Minas cria horta comunitária e ajuda 700 famílias todos os meses. Ainda hoje tem a análise da notícia no NTV News que começa agora. A gente começa a edição do NTV News de hoje te mostrando que a Polícia Militar divulgou nesta terça-feira imagens do carro utilizado por criminosos para sequestrar o padre e roubar mais de R$90 mil da casa paroquial em Major Porto na última sexta-feira. O esforço agora é para tentar identificar os envolvidos. O veículo foi abandonado em uma fazenda em local de difícil acesso próximo ao rio Paranaíba, em Patos de Minas. Dentro do carro, diversos objetos e materiais religiosos. Até uma corda que a polícia acredita que pode ter sido utilizada para amarrar o padre durante o sequestro foi encontrada. As viaturas deslocaram, detectaram realmente o veículo da vítima abandonado. Dentro dele alguns materiais que haviam sido levados também da paróquia. Foi acionada a perícia, foi realizados os trabalhos periciais e o veículo foi apreendido juntamente com os materiais para restituição à vítima. Com poucos vestígios deixados pelos criminosos nas cenas do crime, a polícia ainda tenta identificá-los. A nossa equipe, em que eu fazia parte, deslocamos até Major Porto, fizemos vários monitoramentos, abordagens e diligências com o fim de identificar essa autoria, que vem se fazendo até a data de hoje, são contínuas as diligências. Entretanto, até o presente momento, não podemos descrever e apontar a autoria para nenhuma pessoa, em que as diligências seguem em andamento. Foi tudo muito bem planejado, temos que observar o horário em que eles escolheram, indivíduos estavam com luvas, encapuzados, então vai ser uma tarefa difícil, mas que com certeza ao final irá dar certo de identificá-los. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Entretanto, devido à baixa qualidade das imagens, os suspeitos não foram reconhecidos. A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado. Durante a abordagem com o padre, eles mencionaram ser de fora. Entretanto, isso com certeza a gente entende como que pode ser um álibi das pessoas até para desviar o foco da investigação e dos comentários na cidade. Fato é que uma visita indesejada como essa, com o valor do cofre, em que os indivíduos já chegam perguntando pelo cofre, a gente não tem dúvida nenhuma que eles tinham informação privilegiada, que tem alguém envolvido da cidade ou algum conhecido que sabia disso. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, já sabe, Só ligar para 190 ou 181. E em uma rápida ação, um homem arrombou e furtou diversos produtos em um salão de beleza no bairro Valparaíso. Com as imagens do assaltante, a esperança é de que ele seja preso pela polícia. O crime ocorreu por volta das 20h30, quando o bairro Valparaíso ainda estava movimentado. O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança de uma residência vizinha.
antes da ação e após deixar o local com os pertences furtados. Por volta das 18 horas e 30 minutos, ele já espreitava o salão, esperando pelo momento certo para invadir. Então, na noite da sexta-feira, de sexta para sábado, nós encerramos nossas atividades aqui às 20 horas. E aí fomos surpreendidas no sábado com o espaço todo revirado, todo bagunçado. Eu cheguei, vi todas as luzes acesas, só que eu nem raciocinei o que tinha acontecido. Eu cheguei, o freezer estava aberto, sem as cervejas, e estava todo sujo, revirado aqui. E eu fui entrando para as salas e vi tudo mexido, as gavetas todas abertas, a sala das meninas todas reviradas. Com exceção da vitrine na parte inferior do qual ele não obteve acesso, o criminoso revirou praticamente todos os espaços do salão de beleza, furtando chapinhas, secadoras, produtos capilares, bolsas, peças de lingerie e uma quantia em dinheiro. Esse ladrão, infelizmente, ele cortou nossa cerca elétrica, ele entrou pelo portãozinho, pulou o muro. Numa primeira tentativa, arrombou a janela, não deu certo, então ele quebrou a nossa porta da cozinha. E ele foi indo de sala em sala, pegando tudo. Ele foi no meu salão, pegou secadores, chapas, produtos de trabalho, babyliss, todo o material necessário e essencial para um salão de beleza. Ele veio aqui nessa parte de design, da Ana Júlia, de design de unhas, e pegou os produtos dela de trabalhar, pegou lingerie, pegou bolsas, como vocês podem ver nas imagens, está tudo vazio. Além dos produtos de beleza, o suspeito também furtou bebidas comercializadas no salão, fugindo pela janela da sala, após liberar o portão de acesso pelo interfone. As vítimas reclamam da falta de iluminação e segurança do local e acreditam ainda que o suspeito possa ter sido ajudado, devido à grande quantidade de produtos furtados. Pelas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o criminoso deixando o local 15 minutos após o arrombamento. Então, assim, o que a gente busca é uma justiça, porque já temos o principal suspeito e ele é assim, muito conhecido na região por já agir muito, já roubar muito. Como vocês podem ver também, a nossa rua é muito escura e o crime ocorreu às 20h50 da noite, numa sexta-feira. A gente tem imagem de câmera, então por isso tem um principal suspeito. E uma semana antes ele já tinha sido, inclusive, preso por furto. Então, como que a gente faz? A gente vem trabalhar, igual no sábado a gente começou a trabalhar às 6 horas da manhã, e aí agora a gente vai embora com medo da gente voltar e não ter as nossas coisas aqui. Nós mostramos no NTV News de ontem um acidente na JK envolvendo um caminhão e um motociclista. A informação inicial do Corpo de Bombeiros era de que o motociclista teria feito uma ultrapassagem pela ciclovia da avenida quando bateu no caminhão. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostram que o acidente foi provocado porque o motorista do caminhão fez uma conversão. Vejam só. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do caminhão, um homem de 33 anos, disse que fez um retorno na avenida próximo à empresa Ordem Safra e entrou na Avenida JK, novamente sentido cidade Patos de Minas a Lagoa Formosa. Passou por uma máquina que transitava em baixa velocidade na faixa da direita e continuou na faixa da esquerda para entrar na empresa Autopatos Caminhões, uma vez que, devido ao tamanho do caminhão, não conseguia fazer a conversão estando na faixa da direita. O motorista ainda disse que acionou a seta e, quando ia fazer a conversão à direita para entrar no pátio da empresa, o condutor da motocicleta, que transitava pela Avenida JK na faixa à sua direita, colidiu na parte frontal com o caminhão e caiu. O condutor da moto, um jovem de 22 anos, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional Antônio Dias, com suspeita de fratura na perna esquerda. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança e foi possível ver que o homem foi arremessado para longe. A PM foi até a unidade de saúde e lá o condutor da moto disse que não se recordava do que havia ocorrido. Ele não possui carteira de habilitação e foi preso em flagrante delito e autuado. A motocicleta está regular e foi liberada para condutor devidamente habilitado.
Daqui a pouco aqui no NTV News eu te mostro que preço do combustível assusta motoristas. O litro de gasolina avança R$ 6,29 em Patos de Minas. E diretora de escola aqui do município cria horta comunitária para ajudar famílias carentes. Estamos de volta para te mostrar que um setor que também impacta a inflação é o do combustível. Segundo o IBGE, no acúmulo em 12 meses, os preços dos combustíveis aumentaram 41,2%. Em Patos de Minas, o litro da gasolina está em R$ 6,29 em alguns estabelecimentos e o motorista reclama. Nos postos de combustíveis de Patos de Minas, o valor da gasolina já ultrapassa os R$ 6,29. E esta soma pode variar em até 10%, dependendo de cada estabelecimento. Desde janeiro, o preço médio ponderado ao consumidor final está em escalada. O que ocorreu foi a partir do dia 1º/8, por determinação do governo do estado, alterou a alíquota que muda o preço médio dos combustíveis, o preço médio final dos combustíveis, que é o chamado PMPF. Que serve como base de cálculo para calcular a tributação do ICMS. Só para exemplificar, o ICMS da gasolina aqui em Minas Gerais é 31%, do etanol é 16% e do óleo diesel é 15%. Então, mudando esse alíquota, muda o preço dos combustíveis. O ICMS, como é um imposto que é retido na fonte, a gente compra das distribuidoras, a distribuidora já repassa para o posto e imediatamente a gente já repassa para o nosso cliente, para o consumidor final. A alta no valor dos combustíveis será constante, pois está ligada diretamente às exportações de alimentos que desencadeiam o aumento de produtos básicos do dia a dia. A tendência é de alta, como todos os vários produtos da cesta básica, produtos da construção civil, a tendência é de alta. Esse ano nós tivemos uma particularidade que mesmo em plena safra do etanol, o preço do etanol em mês está muito, muito alto. Porque o valor do açúcar no mercado internacional está muito bom, então em vez dos usineiros produzir etanol, está exportando açúcar. Então com isso está mantendo essa alta do preço da gasolina e do etanol. Este consumidor sente a diferença no bolso e até está buscando alternativas para economizar. Muito difícil, está muito alto, indo para o trabalho de carro, tá ficando insustentável. Tô querendo viajar com a minha família, não consigo porque tá muito alta a gasolina. Tô até pensando já começar a ir pro trabalho de bicicleta, porque tá muito alto. Mesmo que não seja o melhor momento para abastecer, uma dica para encarar a alta é pesquisar por melhores valores nos postos de combustíveis espalhados pela cidade. Hoje, na verdade, não está muito vantajoso abastecer no etanol. Ele está acima dos 70%, que é um valor médio recomendado. Então é ficar atento para cada posto, você olhar o valor de cada posto, da sua preferência, para ver quem está comercializando um valor melhor. E com relação ao óleo diesel, o óleo diesel até não teve alta. Pois é, e a pandemia trouxe e ainda traz muitas consequências, como o aumento do preço de alimentos. Mas também despertou o espírito de solidariedade em muita gente. Com tanta gente precisando de ajuda, uma diretora de escola aqui em Patos de Minas resolveu criar uma horta comunitária. Alface, cebolinha, salsinha, beterraba, almeirão, couve são alguns dos alimentos plantados na horta da Escola Municipal Professor Aristides Memória. A horta já era cultivada há um bom tempo. Ela era cultivada pelos meninos do projeto, o tempo integral. São alunos que ficam o dia todo na escola e trabalhavam na horta, desde o cultivo, desde o plantio até a venda, dessas hortaliças. Eles trabalhavam vendendo elas na feira, do empreendedorismo. Como veio agora a pandemia, a horta estava desativada, então nós da direção da escola tivemos a ideia de reativar ela para estar oferecendo essas hortaliças para as famílias mais carentes. Todos os alimentos são doados para mais de 700 famílias que nesta pandemia precisaram contar com o apoio da escola. A gente percebe a gratidão das famílias, a felicidade em estar recebendo, E é muito procurada. As famílias sempre me procuram a escola, tem uma hortaliça, tem alguma coisa. A gente sente no rosto da pessoa a necessidade de estar recebendo, a felicidade, a alegria de estar recebendo essa ajuda em casa. A família da Vani é uma das que mensalmente recebem as hortaliças. No cardápio, a alface é a queridinha. É uma ajuda muito para a nossa mesa, E para ajudar a alimentação das crianças,
É muito bom, um trabalho muito maravilhoso, muito bom mesmo. De tudo um pouco. Alface, né? Como você está vendo aqui, uma alface muito linda, né? Somente o Cecílio gosta muito do alface. Muito gostoso, uma couve, muito bom mesmo. Receber os alimentos em meio à pandemia da Covid-19 é um custo a menos, que faz a diferença no final do mês. Claro que faz, ajuda, e é uma ajuda, né, para nós, né? O preço que está as coisas hoje é uma ajuda muito grande para nós. É um custo a menos ali. Custa menos. Para a diretora Marina, responsável pela ação Missão Social Cumprida. É muito gratificante ver, é muito gratificante receber, sabe? O obrigado de cada família, até o sorriso da família, o sorriso da criança quando recebe. Parabéns à Escola Caique por essa atitude. Eu, quem fui aluno da escola durante muito tempo, tenho certeza que, assim como o meu coração, o coração de muita gente transborda de alegria. A seguir, aqui no NTV News, a gente mostra que profissionais se unem para atender pedido para doação de sangue e cadastro de medula óssea. E com distribuição diferente de doses, cada cidade tem ritmo de vacinação. Em Patos de Minas, quem tem 32 anos recebeu a vacina nesta terça-feira. Na pandemia, o Hemocentro tem enfrentado um sufoco danado para manter os estoques de sangue. E por isso tem feito campanhas constantes para convocar doadores. A classe dos advogados resolveu atender o pedido e se mobiliza também para fazer o cadastro de medula óssea. Os tipos sanguíneos em estado crítico no hemonúcleo de Patos de Minas são o tipo O positivo e O negativo. Os demais grupos, até o momento, atendem à demanda, mas doadores de quaisquer desses grupos são bem-vindos, visto que a doação atenderá não só Patos de Minas, mas também todo o estado. Nesse momento, pacientes do grupo O positivo e negativo, nós estamos fazendo essa mobilização para poder melhorar os nossos estoques, que não são só de Patos, esse estoque ele é estadual, tá? Com as mobilizações feitas ao longo dos últimos meses para o advogado Rodrigo Carvalho, os cadastros de medula óssea tiveram alta procura. Agora os atendimentos a esse público voltaram à normalidade. O gerente técnico do Hemonúcleo reforça a necessidade de aqueles que já realizaram o cadastro manterem seus dados atualizados no site do INCA. Porque muitas vezes você faz o cadastro uma vez e não atualiza o seu endereço no site do INCA, do Redome, e você é selecionado para fazer as provas finais para ver se é compatível e o pessoal não te acha, porque você mudou e não atualizou o endereço no site. Necessário reforçar a importância dessas campanhas para aqueles que necessitam de doações. A OAB Patos de Minas, por exemplo, juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, lançou as campanhas 5 ml de Esperança e Unindo Forças, Salvando Vidas, aproveitando o mês do advogado para mobilizar esse público a fazer doação e cadastro. As campanhas acontecem entre os dias 9 e 14 de agosto. Exatamente para estimular a doação de sangue por parte dos associados à OAB, dos familiares e também dos cidadãos em geral. Nesse sentido, reforça-se que os horários para atendimento ao público, em especial no período da campanha, funcionam na segunda-feira de 14h30 até às 18 horas, de terça a sexta, de 7 às 11 da manhã. Nós reforçamos então o convite a todos os advogados, familiares e cidadãos para participarem destas campanhas 5 ml de Esperança e Unindo Forças, Salvando Vidas. Doar sangue também é um ato de amor e salva vidas, né? Olha, cada cidade tem um ritmo de vacinação diferente. Isso devido à quantidade de doses enviadas pelo governo de Minas. Em Patos de Minas, quem tem 32 anos recebeu imunizante contra a Covid-19 nesta terça-feira. O marido da Atamira foi diagnosticado com Covid-19 no final de 2020. O homem e a família travaram uma verdadeira batalha pela vida. Mas em 15 dias, o pior aconteceu. Qual foi a sua falta? Eu perdi meu esposo no dia 27 de dezembro, com 46 anos, pai de 2 crianças, saudável, sem nenhuma doença pré-existente, e o Covid levou ele em 15 dias. Então ele entrou falando, conversando, sem falta de ar, sem febre no hospital e não saiu mais.
A vacina não chegou a tempo para todos. Só em Patos de Minas, mais de 500 vidas, como a do marido da Tamira, foram interrompidas. Agora, para a família da mulher, tem sido um dia após o outro. 2 filhas ficaram sem o pai. A gente vive um dia de cada vez para que o sofrimento seja aos pingos. E tem sido dias de falta, de dor e de apego com Deus, porque se não for a fé, eu acho que a gente não consegue enfrentar. Dias de incerteza, medo e revolta. Ou foi ficar em casa trancada, é difícil, né? É muito complicado, para quem costuma andar muito, ficar em casa dá um aperto. Para quem viu vidas serem interrompidas, uma luz no fim do túnel com a vacinação. Receber essa vacina, para mim, como eu disse, é uma luz no fundo do túnel, para que os meus filhos não precisem enfrentar essa dor novamente e que outras famílias não precisem enfrentar isso. Eu sei que, de repente, ela seja muito cedo para a gente comemorar, mas eu espero que seja, sim, a luz que a gente precisa. Assim como a Tamira, muitos patenses com 32 anos foram se vacinar contra a Covid-19 no antigo prédio do Projeto Saci. Uma grande fila se formou no entorno. Alguns locais, o distanciamento era respeitado. Para quem estava a poucos minutos de receber o imunizante, um misto de sentimentos. É alívio, graças a Deus, ainda bem, né? Que saiu para voltar ao normal à vida. Muito feliz. Graças a Deus. Ainda sobre vacinação, com distribuição lenta de vacinas pelo governo de Minas, Vazante teve que interromper a vacinação por falta de doses. E mais reclamações sobre as péssimas condições de estradas rurais no município de Patos de Minas. Parece matéria repetida, mas infelizmente não é. Todos os anos, os moradores de Arraial dos Afonsos sofrem com as péssimas condições da estrada que dá acesso à comunidade. Eles já perderam as contas da quantidade de pedidos feitos para o poder público para que pudesse resolver esse problema constante. Essa é a estrada de Arraial dos Afonsos, por anos alvo de reclamações. Segundo quem passa por este trajeto todos os dias, são inúmeras as reclamações. Ela já vem um tempo assim muito ruim, aí a gente pede para estar arrumando e eles falam que vem arrumar e não arruma, então nós estamos precisando que dá uma arrumada nela, porque como vai começar as aulas agora das meninas, nós precisamos das estradas, os caminhões de leite. Todos estes problemas causam atrasos e prejuízos. Quando o tempo chuvoso chega, fica quase impossível o tráfego na estrada. Às vezes atrasa muitas coisas, a ração do gado atrasa o leite também, e tá muito buraco, quebra-mola, muita poeira, e precisamos de dar uma recuperada nela. Em breve, a Nicole voltará para a escola, nas aulas presenciais. Sabendo da situação da estrada, ela já sabe como será o percurso. Além da poeira, risco eminente. Muito ruim, porque tem muita lombada e fica muito ruim do ônibus passar. O ônibus fica todo se mexendo, aí fica muito difícil. Sim, muita poeira. O asfalto na comunidade já foi colocado, mas falta asfaltar a estrada. Uma reivindicação de anos. Era uma reivindicação minha antiga de trazer o asfalto até aqui na comunidade de Arraial dos Afonsos. Fato é que inúmeros pedidos de melhorias já foram feitos, mas até hoje os problemas continuam sem solução. É muita costela, muita quebra-mola, muita poeira, curva de nível na beira da estrada perigosa, então temos que dar uma ajeitada. A gente pede esse programa para vir e nunca vem. É um problema que todo ano tem, né? Mas tem que ir recuperando para manter, né? Esse então é um assunto para a nossa análise da notícia. Comigo hoje o apresentador, jornalista aqui da NTV, Gui Boaventura. Gui, então, de acordo com a assessoria da Prefeitura aqui de Patos de Minas, alguns trechos da estrada de Arraial dos Afonsos já receberam melhoria. Gui Boaventura, mas olha, ou o serviço foi mal feito ou a Prefeitura precisa agilizar o trabalho. Uma boa noite para você. Boa noite para você, Matheus. Boa noite aí, o nosso telespectador. Verdade é que as estradas vicinais do nosso município estão completamente destruídas, né?
E aí a gente perde o tempo da seca, onde essas estradas poderiam ter sido recuperadas e que não foram. E nós estamos aí já chegando no meio do mês de agosto e nós temos aí aproximadamente 1 mês e meio para consertar 3.000 quilômetros de estradas vicinais no nosso município. Isso aí quer dizer que é simples a gente analisar, não será consertado, nós vamos ter problema a hora que começar a chover, e aí não tem jeito de se recuperar ou de você consertar estrada de terra em época de chuva, né, porque é pior a emenda do que o soneto, né? Então nós estamos sem tempo para isso, não adianta prometer, e não tem nem dinheiro para isso também, né? Então a gente tem que se conformar. O homem do município, o homem da zona rural, quando eu falo o homem, as pessoas que moram na zona rural vão ter que conviver o resto do ano com esse problema, e quando entrar as águas, a gente vai ter esse problema e não vai consertar, e nós só vamos poder voltar a falar em algum benefício lá para depois do mês de março, abril do ano que vem, se a chuva parar como parou esse ano. Cientes dos problemas já deveriam ter resolvidos, né? E olha, Gui, apesar do governo de Minas ter recebido 784.130 doses contra a Covid-19 na sexta-feira passada do Ministério da Saúde, os imunizantes só começaram a ser distribuídos essa semana e deve acontecer até esta quarta. Com isso, alguns municípios, como Vazante, tiveram que interromper a vacinação por falta de doses. Vamos ver. Na sexta-feira, Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde 425.650 doses do imunizante AstraZeneca, 349.830 da Pfizer e 8.650 doses da Janssen. A distribuição começou nesta segunda-feira e foram enviadas às regionais de saúde de Ituiutaba, Pirapora e Januária e Belo Horizonte. As demais terão que esperar pelo menos até esta quarta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas. E com essa demora na distribuição de vacinas, cidades como Vazante, por exemplo, tiveram que interromper a vacinação da população contra a Covid-19 por falta de doses, porque o Estado ainda não entregou a todos os municípios. Patos de Minas também só deve receber vacinas do 35º lote na quarta-feira. Além dessas, mais de 784 mil vacinas recebidas pelo governo de Minas na semana passada, o Ministério da Saúde já enviou o 36º lote de vacinas ao Estado nesta segunda-feira, contendo 141.200 doses da Coronavac e 296.010 da Pfizer. Gui, será que dá para entender essa logística do governo de Minas Gerais? Mesmo com milhares disponíveis em solo mineiro, há dias ainda não conseguiu entregar aos municípios. Não dá para entender, né? Isso é um negócio que... O que eu posso comentar a respeito disso? Nada, absolutamente nada. É uma ineficiência a toda prova, porque nós precisamos da vacina no braço das pessoas. E aí a gente fica chorando essa negociação do governo federal, tudo que o governo federal fez para atrasar essa vacina. Nós estamos pagando um preço muito alto e pagando um preço com vidas, né, em relação a esse atraso das vacinas. E agora a gente com a vacina na mão fica com ela guardada no Estado e o Estado não distribui para o município. Não tem que se questionar. Não tem o que falar. Isso é um verdadeiro absurdo, e acho que até é motivo para o Ministério Público cobrar do governador, né? Escuta, está guardando a vacina para quê? Quanto mais rápido, mais vidas serão salvas, né, Gui? Então, já que a gente está falando de Covid... Tem uma estatística, hoje foi divulgada uma estatística, só para comprovar isso aí, tem uma estatística que foi divulgada hoje, agora à tarde, 97% a menos de pessoas mortas com a vacinação completa. O que mais? Precisa falar mais alguma coisa?
Pois é. Então, já que nós estamos falando aqui sobre a Covid-19, vamos então aos números da doença aqui em Patos de Minas. Porque, de acordo com o boletim epidemiológico do município, são 67 novos casos em relação a ontem. Passam de 16.800 infectados, com quase 15.900 tratados. Há 350 casos ativos e teve aumento da média de casos novos para quase 29. O município também confirmou mais uma morte. Um homem de 39 anos que morreu nessa segunda-feira. E o município, então, chega a 519 vidas ceifadas, interrompidas pela Covid-19. Esse, então, é um parâmetro que nós temos aqui de Patos de Minas. Como a gente pode perceber, a cada dia mais casos vão se ocupando nesse boletim. Vinícius, vamos então agora aos números do estado, porque quando a gente pega o boletim aqui de Patos de Minas, o boletim estadual mostra que nessa terça-feira Patos de Minas tem 523 mortes para a Covid-19. Mais uma discrepância na relação de dados. E teve aumento, Gui Boaventura, no total de internados, pessoas aqui de Patos de Minas e outras cidades. Subiu o percentual de ocupação de leitos clínicos na rede particular. Os demais continuam com ocupação abaixo de 50%. Gui Boaventura. Na variação do dia hoje, inclusive, baixou um pouco, né, de 82% para 80% em leitos clínicos e manteve os 46% em leitos de UTI nos dois setores, tanto privado quanto nos hospitais públicos. Agora, são números que não dá para a gente confiar, né? Uma discrepância dessa, números que se divergem entre o Estado e o município. Então, não dá para comentar, não dá para analisar esses números. O que a gente tem que perceber é qual que é a tendência. Que tendência que tem? A tendência hoje é a diminuição dos casos. Nós estamos aí no Brasil com hoje o menor índice, com 1.200 e poucas mortes nas últimas 24 horas, voltando aos números do mês de janeiro. Então, essa é a tendência é da diminuição, né? A tendência é de melhorar essa situação. Sendo assim, esses números sendo ou não confiáveis, é problema da prefeitura que divulga números diferentes do Estado. Não sei por que o Estado sabe primeiro do que a gente aqui a respeito de mortes. Então, não dá para você confiar, mas dá para confiar na tendência que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Você acompanhando os números do Brasil, você sabe que há uma tendência de diminuição. Parece que a gente vai aliviando, esses números vão aliviando, e a gente tem que torcer para que isso continue desse jeito, que essa variante Delta não tenha grande progressão, porque hoje ela já representa mais de 90% dos casos que são detectados no Brasil. Tomara que isso já tem vacina já confirmando que é eficaz contra a variante Delta. Então isso vai tirando um pouco a preocupação do brasileiro. Porém, não se pode confiar, e a gente tem que continuar pregando o que nós sempre pregamos: vacina e muito cuidado. Verdade, Gui. Agora a gente faz uma pausa rapidinha aqui na análise da notícia, porque na sequência nós vamos te mostrar que a presidência da Câmara aceita pedido de exoneração da assessora de Marquinhos das Bananas, que o denuncia por assédio sexual. E líder comunitário de Lanhosos acusa vereador Lázaro Borges de estelionato e diz que vai denunciar o caso também à Câmara. Agora a gente te mostra que um líder comunitário de Lanhosos denuncia o vereador Lázaro Borges por estelionato. Durante campanha eleitoral, Lázaro teria prometido um cargo a ele. O caso também será denunciado à Câmara. Francisco Andrade, conhecido como Chiquinho, líder comunitário de Lanhosos, afirma ter sido procurado por Lázaro Borges 4 meses antes da eleição. O vereador que buscava a reeleição teria prometido, em troca de apoio, cargos de confiança ao homem. Quando faltava 4 meses para a eleição, para acontecer a eleição, eu fui
procurado por esse vereador. E já me fazendo proposta que se eu ajudasse ele a ganhar a política, ele me daria um cargo, ele me daria um serviço durante os 4 anos de mandato dele, para mim trabalhar. Ele não falou se era motorista, se era para mim prestar serviço para ele. Mas eu ficando na minha casa, quando ele precisasse de mim, ele me ligava. Lázaro teria prometido ainda contrato para firmar o acordo. No entanto, isso não teria acontecido. Me prometeu também de arrumar um contratozinho do que ele estava prometendo comigo. Me pegou meus documentos, mas não fez o contrato. Disse que não, foi me levando, assim, sabe? Não precisa, porque não é possível que você não vai confiar em mim. Não, Lázaro, não tá bom. Aí eu continuei fazendo o trabalho, a campanha dele, pedindo voto, botei carro meu na estrada, minha família envolveu tudo. Com a vitória de Lázaro nas urnas, Francisco procurou o vereador novamente. Depois de longa conversa, Lázaro teria decidido contratar o homem. No entanto, estes documentos apontam que o aviso prévio teria sido feito e assinado antes mesmo do contrato de experiência. 3 dias de diferença entre um e outro, sem mesmo Francisco saber. Ele não deixou eu ler os papéis que ele levou lá em casa para me assinar. Ele não deixou, falou que os papéis não era contrato nem nada. Os papéis era para legalizar a carteira de trabalho minha para mim prestar serviço para ele. Fiz trabalho, fui lá no Nossa Senhora de Fátima. Tem escrito até na minha agenda lá, que eu fui lá fazer um trabalho lá. Fui lá no Lagoinha. Fui mais nos bairros aí, fui lá no meio rural, sabe? Quando eu fui reclamar, meu advogado ligou para ele me entregar a carteira de trabalho e os papéis que eu tinha assinado, para o meu advogado ver se estava tudo ok. Aí ele me demitiu, porque aí ia descobrir também a falsa dele. Os documentos em si fornecidos ao senhor Francisco mostram a veracidade dos fatos. Ou seja, foi feito um contrato de trabalho posterior a uma demissão, né? Ou seja, o senhor Francisco informou que quando esses documentos foram levados para serem assinados, foram assinados em conjunto, né? A demissão e o contrato de trabalho, né? A demissão assinada em 6, né, do 3 e o contrato em 8 do 3. Foram datas assim, praticamente em conjunto, né? É o que demonstra a má-fé. Contratou e demitiu ao mesmo tempo, isso não é permitido. De acordo com o advogado do idoso que se sentiu lesado, Lázaro Borges teria cometido crime de estelionato. Um boletim de ocorrência foi feito e, de acordo com o doutor Tiago Queiroz, esse mesmo boletim foi apresentado à Câmara Municipal. Perante a CLT, perante a legislação trabalhista e a lei civil, né, e a própria lei criminal, está provado o crime de estelionato. Como que está, que não consegue ver através dos documentos? Foi feita uma oferta de uma vantagem ilícita, né? De um proveito econômico que aquela pessoa sonhou em ter. O boletim de ocorrência foi feito ontem, na modalidade de estelionato, junto com o tenente, com todos os policiais do atendimento. E ele já foi encaminhado para a ouvidoria da Câmara Municipal e será feito o processo administrativo. Para o idoso, hoje ele se sente enganado. Vou até o fim, que é o povo dessa cidade, eu acho assim, precisa mesmo que eu não venha a ter sucesso nessa luta em Câmara e nem no Judiciário, mas eu quero que o povo dessa cidade fique sabendo quem é Lázaro Borges. Me enganou completamente, sabe? Me fez eu de palhaço. Porque se ele chega em mim, fala, eu não vou te pagar, eu não vou cumprir certo com você, eu largava. Mas o que ele fez comigo é que eu estou me sentindo muito sentimento dentro de mim. Por meio de nota, o vereador Lázaro Borges disse que, abre aspas, não tenho conhecimento de tal promessa, nem muito menos de tal engano.
O senhor Francisco está tentando utilizar os meios de comunicação para alcançar um objetivo sem fundamento e por meio de ameaças. É importante lembrar ao cidadão das consequências civis e criminais que podem advir em razão dessa conduta. Espero sensatez e bom senso. De outro modo, quem irá buscar o judiciário será eu, em relação ao referido cidadão que tenta atingir o meu nome, a minha reputação e a credibilidade. Fecha aspas. E Boaventura, então a gente vê mais uma polêmica envolvendo mais um vereador da Câmara Municipal aqui de Patos de Minas. Hoje tá bom a coisa, né? Quero só lembrar o seguinte, que eu não vi em nenhum momento aí, nem o advogado e nem o Chiquinho Marcolino falando, que é como ele é conhecido, o senhor Francisco, de levar esse assunto para o Ministério Público. Tem que levar isso aí para o Ministério Público Eleitoral, porque isso é fraude eleitoral, isso é compra de voto. Isso precisa ser investigado. Eu não estou dizendo aqui, não estou prejulgando o vereador. Existem, inclusive, outras pessoas que podem aparecer, já aconteceram durante o dia de hoje algumas outras manifestações, perguntando, inclusive, como é que poderia ser feito, querendo, inclusive, falar. Olha, fala no programa, sem problema nenhum. Fala na NTV, sem problema nenhum. Desde que tenha oficializado com a denúncia, com um boletim de ocorrência, com uma denúncia na polícia, ou com uma denúncia mesmo lá na Câmara Municipal, ou com uma denúncia, e aí eu imagino que o doutor Tiago Queiroz, que é o advogado do Chiquinho, vai levar esse assunto para o Ministério Público, né, para o promotor eleitoral. Esse é um assunto que precisa ser entendido eleitoralmente falando. Então, eu espero que isso seja investigado, seja esclarecido e uma providência precisa ser tomada. Agora, aqui vai um recado mais uma vez para a Câmara Municipal, né? Eu estava falando há poucos dias, fiz um comentário aqui também no programa a respeito dos casos que já aconteceram esse ano na Câmara Municipal. Primeiro foi um caso, um escândalo de homofobia, isso encheu as redes sociais, foi assunto na cidade inteira. Depois foi o caso do vereador que pegou o dinheiro e é acusado de ter pego o dinheiro, ele é acusado, tem uma acusação contra eles, foi parar lá na Câmara, não sou eu que estou acusando, mas existe uma acusação contra ele, que ter pego o dinheiro da Câmara, o dinheiro dos cofres públicos e ter ido para Brasília para participar de evento político, né? Teve o caso do Marquinhos das Bananas, que é um caso de assédio sexual, e agora esse caso envolvendo o vereador Lázaro Borges. De relembrar também que na legislatura passada houve também com o vereador Lázaro Borges caso semelhante a isso, inclusive um caso envolvendo até um falso médico, me parece que é essa a situação. Então isso tudo precisa ser investigado e o presidente da Câmara Municipal tem que tomar uma providência, a mesa diretora tem que tomar uma providência para salvar o nome da instituição, para salvar a instituição, levar esses assuntos, discutir com o plenário, tomar as providências para investigar isso, para esclarecer e passar isso para a opinião pública, senão está ruim. A situação da Câmara hoje é uma situação ruim, né? E eu não vejo ninguém tomando essa... Parece que você fala com... isso acontece, isso é assim mesmo. Isso não é assim mesmo. O povo não quer saber disso. O povo já está falando, as pessoas já falam isso já corre solto nas rodas em Patos de Minas, e por onde eu passo as pessoas me abordam para falar isso, questionando a credibilidade da instituição, dessa legislatura. Então é preciso que se tome uma providência. Eu não estou falando aqui para punir, para caçar, para fazer isso ou para fazer aquilo, é preciso esclarecer a opinião pública. Gui, pegando justamente... O eleitor precisa saber onde está a verdade. Quem pode esclarecer essa verdade para o eleitor é a instituição, a Câmara Municipal.
Pegando justamente esse gancho, Gui Boaventura, a presidência da Câmara Municipal aceitou o pedido feito por Marquinhos das Bananas para a exoneração da assessora que o denuncia por assédio sexual. A dispensa será publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira. E o jornalismo da NTV até questionou o presidente da Câmara sobre o nome da assessora ser estampado no dom. Vamos ver e analisarmos na sequência. O pedido de exoneração da servidora que estava trabalhando no gabinete do vereador Marquinhos foi feito oficialmente no dia 30 de julho e será publicada amanhã a exoneração da servidora, uma vez que cabe a nós, a presidência, a tarefa de nomear e exonerar. Porém, a servidora trabalha, presta serviço para o gabinete. Então cabe ao vereador, qualquer um dos vereadores, faz a indicação por escrito do servidor, a presidência faz a nomeação e quando também o pedido de exoneração da mesma forma. Essa exoneração, como houve também uma denúncia, né, de assédio, então nós tratamos com muito cuidado. Normalmente nós não pedimos parecer do RH ou parecer da Procuradoria, porém, desta vez, nesse caso específico, a presidência pediu o parecer do RH e o parecer também da Procuradoria. E uma vez que o cargo é de livre nomeação e livre exoneração e a servidora está lotada, vem para trabalhar no gabinete, então nesse caso nós pedimos o parecer. Uma vez que não tem previsão legal, ela não tem estabilidade, não tem previsão legal de afastamento, o parecer da Procuradoria foi pela exoneração da servidora. Até um caso para a gente estudar também, a exoneração dela se dará amanhã, né, a publicação, mas toda nomeação e toda exoneração é publicada no Diário Oficial. Vamos lá então, Gui Boaventura. A gente compreende que é um cargo de confiança, mas nesse caso, é justo que a assessora que faz uma denúncia grave seja punida? Olha, aí supostamente é uma punição para a vítima, sem julgamento, né? É uma punição sumária feita pelo presidente da Câmara, pedida pelo denunciado, e ele beneficia aí o infrator. Porque não tem mais... Isso não é problema dele, de ter clima ou não ter clima, dela poder ou não poder trabalhar. Ela é funcionária da Câmara Municipal de Patos de Minas, lotada no gabinete do vereador tal. Ela não é funcionária do vereador tal. Ela é funcionária da Câmara, lotada no gabinete do vereador fulano de tal. Então, olha, um erro crasso do presidente da Câmara. Infelizmente, ele tomou a atitude mais fácil, né? Ele viu o lado mais fácil, eu vou demitir porque ela é o lado, supostamente o lado fraco desta questão, e eu não quero aqui prejulgar nada, não. Eu não quero aqui dizer que ela está certa ou que está errada. Existe muita coisa aí para ser apurada, inclusive na denúncia dela, inclusive na fala dessa moça. Precisa ser esclarecido. Agora, o presidente não poderia ter tomado essa atitude de maneira nenhuma sem antes ter uma conclusão do fato, né? Precisava ter concluído esse fato para depois tomar uma providência. E aí é o seguinte, eu pergunto, e deixo essa pergunta no ar. Se amanhã o vereador, eu coloquei na condicional, tá? Se amanhã o vereador for punido, for cassado, como é que fica a situação dessa moça?
Onde vai ficar a consciência do padre, aliás, do padre não, do presidente da Câmara Municipal? Onde vai ficar a consciência dele por ter demitido uma funcionária sumariamente a pedido do acusado? Se amanhã chegasse à conclusão de que é ela que está errada, a demissão foi até justa, mas ele não poderia prever isso e tomar uma atitude dessa. No mínimo, infeliz a atitude do presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, que pode tornar-se um caso com um erro muito maior. Sigamos então acompanhando este caso. E Boaventura, agora a gente vira a página, porque mais uma vez nós comemoramos aqui junto com você de casa, o nosso jornalismo de causa e resultado. Depois da reportagem exibida ontem em nossos telejornais, que mostrou a aflição da família da dona Dercina, internada há quase um mês na UPA, à espera de uma vaga no hospital para a cirurgia no fêmur fraturado, uma boa notícia. A vaga para ela saiu no final da tarde. Alegria para a família e para nós também. Saúde para a dona Dercina. Esse, Gui Boaventura, é o nosso jornalismo de resultados, não é mesmo? É o que sempre pautou, principalmente a minha ação dentro do jornalismo e pauta a ação do jornalismo da NTV, né? O jornalismo de resultado. A gente luta quando fala, quando critica, quando faz o que a gente faz aqui, vai atrás e pressiona e tenta esclarecer e coloca no ar e cobra das autoridades, é para que tenha um resultado desse. Teve esse resultado aí? Parabéns para a prefeitura que encaminhou certinho, parabéns apesar do atraso, né? Parabéns para a FEMIG, o Hospital Regional, que recebeu essa senhora, solucionou o caso, apesar de o caso está solucionado. Vamos para outro. Buscamos um outro caso. E olha só, Gui, em entrevista ao jornalismo da NTV nesta terça-feira, o prefeito Luiz Eduardo Falcão admite problemas com a quantidade de servidores e maquinária de Secretaria de Obras para a recuperação das estradas rurais, que temos visto inúmeras reclamações. Falcão disse que pretende terceirizar alguns trechos no próximo ano. Veja só. Sobre as estradas rurais, é importante deixar bem claro que nós pegamos o barracão da prefeitura com o maquinário, com toda a estrutura lá, bastante defasado. A gente precisa ter 6 ou 7 equipes para darem conta de toda a extensão das estradas rurais em Patos de Minas. E nós chegamos lá, tinha uma equipe. Então nós passamos para 3 equipes, estamos fazendo um esforço enorme, mas ele não é suficiente, infelizmente, a estrutura, o maquinário, para atender toda a extensão do município do jeito que nós queremos que a população seja atendida. Então eu também não estou satisfeito. O que eu posso dizer é que nesse ano eu estou trabalhando com o orçamento votado e aprovado no governo passado. Para o ano que vem, nós estamos estudando alternativas e eu tenho certeza que já vai ser um serviço muito melhor. Nós estamos estudando, inclusive, a possibilidade de terceirizar alguns trechos, algo que a gente já imaginava desde a eleição, mas infelizmente não pode ser feito de supetão nos primeiros meses de governo. Tudo requer um planejamento, um redesenho da estrutura e é isso que nós estamos fazendo. Gui Boaventura, será que essa é a melhor escolha para este momento, para os próximos meses? Acho que isso é uma questão de prioridade. Eu só quero dizer o seguinte: não teve tempo para fazer alguma coisa, porque esse é o primeiro ano, e o barracão estava assim ou estava assado, não tinha dinheiro, não tinha isso, não tinha aquilo outro. Mas, para contratar uma empresa por mais de R$1.800.000 durante um ano, houve tempo suficiente para prestar uma assessoria de gestão, coisa que é obrigação do prefeito que foi eleito, fazendo essa promessa de gerir bem o município, dizendo-se capaz para isso. Teve que contratar uma empresa, um instituto de assessoria para isso. Para isso teve dinheiro, R$1.800.000. Para arrumar as estradas vicinais,
nós pegamos tudo defasado, não tem gente, não tem equipe, e equipe tem, sim senhor, nós temos até de sobra a equipe lá, porque vai uma equipe para fazer uma coisa, a equipe que vai para prestar um serviço num determinado local, é um negócio absurdo. Se quiser eu conto, se quiser que eu conto como é que trabalha, como é que é o esquema de trabalho. Então, sabe, muita balela, muita justificativa, coisa que não é verdade, coisa que não é bem assim, e nós vamos ficar com as estradas como estão aí por mais um ano, né? Porque, como eu disse, vão entrar as águas aí, vai entrar o período chuvoso, e nós vamos ter, até terminar esse período chuvoso, quem sabe, terminando lá pelo mês de abril, aí nós vamos ter todo esse período aí, desse sofrimento mais uma vez, e não acredito que se resolva de uma vez não, porque os mais de 3 mil quilômetros de estrada do município estão em péssimas condições. E nós seguimos fazendo o nosso trabalho, que é trazer todas as informações e mostrar a situação. Gui Boaventura, a análise da notícia fica por aqui, meu amigo. Uma boa noite para você. Olha, antes do boa noite, eu só quero dizer mais uma coisinha. Por favor. Porque acendeu-se a luz no mundo, a luz amarela mais uma vez no mundo hoje, porque foi detectado uma morte na Guiné, no oeste africano, hoje, e a Organização Mundial de Saúde já fez esse alerta. É um vírus chamado Marburg, é um vírus parecido com o ebola, com os mesmos sintomas do ebola, de altíssima transmissibilidade, e que começa a preocupar a comunidade científica no mundo. É um vírus que promove no ser humano uma febre hemorrágica, desinteria hemorrágica, sangramentos internos e sangramentos internos, é um sofrimento, é um vírus terrível, chama Marburg, pode ser o próximo nome de vírus, pode ser o próximo vírus discutido pela comunidade científica internacional. Primeira pessoa morreu hoje na Guiné, na África. Então, boa noite para você, boa noite ao cuidados. nosso telespectador. Boa noite, Gui. Mais informações você de casa confere no patosja.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. O NTV News volta em nova edição amanhã. Boa noite, saúde para você.